ano. A senhora vereadora Ana Bastos. Muito boa tarde, senhora Presidente. Em seu nome cumprimento todos os presentes e os que assistem à distância e igualmente gostaria de desejar um bom ano a todos. Uma nota positiva para a entrada em funcionamento no passado dia 1 de janeiro do cartão MUFC. Com um único cartão, os interessados já podem aceder à rede SMTUC e ao Metrobus. Embora nesta fase inicial a integração só envolva 2 operadores, perspectiva-se que a curto prazo venha a integrar igualmente a CP e a Busway. Apesar das filas pontuais e do período de festividades, o processo de carregamento e conversão dos passos decorreu sem incidentes tecnológicos. Foi essencial o alargamento do prazo até ao dia 5 de janeiro para o carregamento dos títulos, permitindo que mais de 4.000 pessoas carregassem o seu passe nos primeiros dias de janeiro. Sublinho que os carregamentos seguintes já podem ser feitos nos locais habituais, incluindo agentes autorizados, site do SMTUC e máquinas de carregamento automático. Este foi um processo complexo e exigente, liderado pela AGITA, em total coordenação com a CIM, com a Câmara Municipal e com os vários operadores da região de Coimbra, nomeadamente com a Metro Mondego e com o SMTUC, a quem naturalmente agradecemos toda a colaboração prestada. Mas outras valências e beneficiações se seguirão, estando concretizado o bilhete unificado e contactless, com sistemas tecnológicos compatibilizados entre os operadores, o sistema deverá evoluir para validação e tarifação inteligente e digital, com integrações multimodais, com suporte de dados em tempo real e para uma plataforma MaaS, ou seja, Mobility as a Service. Este é o caminho: integrar, integrar e integrar. A bilhética e a informação integrada elimina barreiras, simplifica pagamentos e transbordos entre operadores e modos e torna o transporte público mais atrativo. Um só cartão, um só sistema, uma só aplicação. Ao facilitar o acesso à intermodalidade, aumenta a procura e é decisiva para reduzir o tráfego automóvel, sobretudo em zonas centrais das cidades. Foi precisamente por reconhecer a intermodalidade como um dos principais fatores de aumento da procura e melhoria da qualidade de vida que em setembro passado o anterior Executivo aprovou alargar o acesso a todos os utilizadores com acesso bonificado à rede SMTUC, idosos, estudantes, funcionários municipais, bombeiros, titulares de rendimento social de inserção e desempregados de longa duração, permitindo-os aceder também ao Metrobus sem qualquer acréscimo de custo. Uma medida socialmente responsável e inclusiva, abrangendo cerca de 7.500 pessoas, muitas das quais não dispõem da alternativa de transporte. Em sequência, o acordo foi firmado um contrato entre a Câmara Municipal e a AGITA, assinado a 29 de setembro, após aprovação também pela Assembleia Municipal para enquadrar as compensações financeiras. Sublinha-se que sem acréscimo de custos para o utilizador e sublinha-se também igualmente sem acréscimo de custos para o município. Esta verba de compensação dos espaços bonificados, atribuído pela Câmara ao cidadão, direta ou indiretamente, tem vindo a ser atribuída ao SMTUC todos os anos como cobertura do déficit anual. A diferença é que esse bolo deixa de ser globalmente dirigido ao SMTUC e passa a ser repartido entre o SMTUC e a Metro Mondego. A senhora Presidente falou num custo de 2 milhões de euros ao ano, o que, em bom rigor, não corresponde à verdade. Segundo as estimativas elaboradas pelo anterior Executivo, a compensação rondaria pouco mais de 1,8 milhões de euros ao ano, prevendo já o aumento da procura decorrente da intermodalidade e que, de forma empírica, estimamos em mais 30% nos funcionários municipais e em mais 10% nas restantes modalidades. Sem essa majoração, o valor desce para cerca de 1,6 milhões de euros, ainda assim sendo certo que a maior fatia reverte, como eu disse há pouco, para o SMTUC. Recordo que o modelo de repartição de receita aprovado assenta no critério proporcional aos quilómetros percorridos por cada utilizador acumulados durante o mês, sendo que a Metrobus opera, como todos sabemos, apenas em 5 quilómetros e a rede SMTUC abrange 650 quilómetros. Mais do que uma medida economicista, é por isso uma opção política. Uma opção neste caso, e se levarmos em frente uma opção contra a intermodalidade e, por inerência, contra o uso do transporte público. Com a entrada em funcionamento do MUFC, a Câmara Municipal deve passar a olhar para o sistema de transportes como um todo, posto ao serviço da comunidade e não apenas para o interior e defesa setorial e corporativa do SMTUC. Mas a preocupação não fica por aqui. A senhora Presidente referiu na última reunião ter constituído um grupo de trabalho que já está a fazer alterações pontuais de reorganização de linhas, porque a introdução do Metrobus e da Busway não se compadecem com mais um ano de estudos, afirmando que pretende poupar linhas redundantes. Ou seja, além de retirar a intermodalidade aos espaços bonificados, retira também a possibilidade de circularem no SMTUC em zonas já servidas por outros operadores, não restando alternativa a estas pessoas se não passarem a andar a pé ou, se assim o entenderem, recorrerem ao seu veículo privado.
Mas se dúvidas e esperança houvesse relativamente à possibilidade de reversão desta decisão tecnicamente errada e socialmente reprovável, a clarificação está devidamente plasmada nas GOPs. Não há verba prevista nem para 2026 nem para os anos consecutivos. Apesar disso, apelo, ainda assim, à Sra. Presidente para que repense este dossiê. Chamo ainda a atenção que compete à Autoridade de Transportes aprovar a bilhética praticada por deliberação 4061 de 22/9 do ano passado. Foi decidido aprovar a manutenção das bonificações atualmente praticadas nos títulos monomodais de SMTUC, nas diversas tipologias, passando as mesmas a aplicar-se aos títulos intermodais válidos exclusivamente no Conselho de Coimbra e emitidos pela AGIT. A retirada deste benefício exige nova submissão à aprovação por parte deste órgão e da própria Assembleia Municipal. Presentemente, o tarifário aprovado não corresponde ao que está a ser comercializado, pelo que estamos aqui a incorrer numa irregularidade. Por fim, não posso deixar de refutar as declarações feitas pela Sra. Presidente na última Assembleia Municipal, quando afirmou que em 2025 a Câmara Municipal colocou no SMTUC cerca de 15 milhões para cobrir o buraco financeiro. Colocou, sim, 1 milhão, Sra. Presidente, é a última frase. Acrescida da comparticipação municipal 3,5% de incentivo a mais TP, que são cerca de 200 mil euros. Os 15 milhões a que se refere, vale a pena clarificar, integram verbas recebidas do Governo, designadamente 5 milhões do programa Incentivo a mais TP e 5 milhões para compensar o passe jovem gratuito. O resto foi compra de autocarros. Portanto, em nome da transparência, fica aqui reposta a verdade. Muito obrigada, Sra. Presidente.